Olá, boa noite. Para aquelas pessoas que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma. Atualmente eu presto assistência técnica para pequenos e médios agricultores que trabalham no cultivo de frutas ou hortaliças. Nesse momento eu vou tratar sobre uma cultura que é muito importante agora no verão, que é muito apreciado especificamente no verão, para poder dar aquela hidratada, aquela energia e continuar a curtir, que nada mais é o coco. Além de vocês escolherem o local, vocês têm que ver se tem disponibilidade de água. Eu não sei se vocês viram em outros vídeos passados, o manejo de frutíferas tem que estar embasado na oferta de água que você tem. Por que isso? Porque o coco, em seu pleno desenvolvimento, aquela idade ápice de alta eficiência de produção, tem vários cachos de diferentes estágios, dos novinhos em parte de flor, sendo emitidas as flores e até aqueles quase prontos de ser colhidos. Esse tipo de planta com alto desempenho produtivo, ele consome por dia 150 litros. Então, por esse motivo, é um outro fator que vocês têm que ter em mente. Na época que eu preciso de ter uma oferta somente de irrigação, eu vou ter essa disponibilidade? Na época da seca, eu tenho condição de oferecer ao menos 150 litros por planta em aspersor? Então, isso vocês têm que estudar. Dependendo da cobertura vegetal ou morta, ou a cobertura verde que vocês tiverem entre as plantas e entre as linhas, vocês conseguem manter o solo úmido. Só que dependendo da temperatura e dependendo da umidade relativa do ar, muitas vezes a gente não consegue reter e acaba tendo a necessidade de irrigar ao menos a cada 2 dias. Mas mesmo assim, é em torno de 150 litros por planta. Ou seja, então vocês têm que sentar, verificar a disponibilidade de água para irrigação que vocês têm que estar utilizando. Uma coisa é você conduzir a cultura na época da chuva. E aquilo que eu falei há pouco, o que vem do céu, o sistema de irrigação não consegue substituir 100%. Porque o que vem do céu aumenta a umidade relativa do ar de forma uniforme, de uma região inteira, consegue hidratar o solo, que tenho certeza que nenhum sistema de irrigação consegue fazer. A gente consegue tentar trabalhar da melhor forma, só que o ideal é esse, tá bom? Então, dentro do planejamento, vocês têm que ter uma forma de tentar dimensionar, medir, que na época, por exemplo, da seca, eu tenho condição de dar essa quantidade de água para o meu pomar, porque o que acontece? Eu tenho um período que ela não vai ficar produzindo, e esse período que ela não vai estar produzindo, ela vai estar o quê? Ela está em desenvolvimento. Eu não posso deixar fazer com que esse primeiro estágio de implantação de mudas lá no pomar, eu tenha um talhão novo, as mudas acabaram de ser plantadas, eu não posso deixar muitas ocorrências de seca para esse desenvolvimento, senão você vai retardar o início da colheita. E já vou falar com vocês sobre a variedade, e aí vocês vão pensar 2 vezes que eu realmente tenho que ter um local ideal para esse cultivo, tá bom? Que nem, por exemplo, não sei se vocês sabem, existem 3 tipos de variedades muito plantadas no nosso país, que no caso é o coco gigante, o coqueiro gigante, que é aquele que pode atingir 8 metros de altura. Já vi pé de coco, né, que tem em torno de 12 metros. Já fui num pomar que tem esse tipo de altura e cresce mesmo, é normal. Só que ele é mais rústico, ele é o mais cultivado no nosso país. 70% dos pomares de coco é do gigante, porque ele é rústico, tem uma certa resistência a certas pragas,
uma tolerância muito grande em vários tipos de solo, tem uma tolerância muito grande em vários tipos de solos, porque ele consegue estar em meio um pouco mais ácido, na qual não teve uma correção prolongada, tá, com o uso de calcário. Então ele acaba sendo mais utilizado por causa disso. Outro ponto que o coco gigante é muito plantado, que os frutos são maiores, muito maior. Então a quantidade de volume de água dentro da sua semente também é proporcionalmente maior. Então é maior tudo, que seria o quê? Aquela parte da polpa interna da semente. Então aquela parte interna da semente, aquela polpa, acaba tendo um rendimento muito maior. Por isso que no Brasil a grande maioria dos pomares é de coco gigante. Ah, Érica, mas aí é uma cultura de difícil manejo. Sim, porque atinge 8 metros de altura, tá? Só que em compensação ele dura muito mais, certo? Então é um pomar que pode se arrastar aí para 60 anos de idade, tranquilamente. Então você vai passar décadas e décadas manejando. Só que até nesse meio ponto de ele crescer, tem que ter o uso de escadas. Tem muitos colhedores nas regiões tradicionais, ali no Nordeste principalmente, que a colheita é feita manualmente. E esses colhedores conseguem subir rapidinho aquela estirpe, no caso o tronco, né, do coqueiro, num piscar de olhos. E de lá ele já vai fazendo o corte dos cachos e vai descendo. Então, existem esses fatores, não tem jeito. Só que tem um ponto negativo no coco gigante, que ele demora mais tempo para começar a iniciar a colheita da água do coco. Que seria o quê? Pelo menos em torno de 6 a 8 anos. Vai depender do seu manejo nutricional. Então ele vai levar de 6 a 8 anos para você começar a colher, tá? Então é o que a gente chama de fase juvenil, que é a fase que ele não entrou na sua idade reprodutiva. Então esse é um fator que vocês também têm que quantificar. Então são frutos maiores, maior rendimento de água, maior rendimento de polpa. Ele é maior até em produção de frutos em comparado a outras variedades que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então eles produzem mais frutos, só que ele vai demorar mais tempo para começar essa produção. Tem essa N vantagem. Então as regiões tradicionais de produção de coco no Brasil, os coqueiros são todos gigantes. Tem pessoas especializadas para fazer a colheita manual, tá? Sabe-se que passa por de 6 a 8 anos para começar a iniciar a nova colheita. Então a renovação de um pomar de coco é muito distante de um plantio novo com um próximo, tá? Então vocês podem ter uma área maior e ter ali dentro um rendimento maior. Só que o espaçamento também não deixa de ser pequeno. É de 7 por 7, não tem jeito.